Olá, eu sou Luísa Gouveia, vice-presidente da OAB Franca. Estamos aqui hoje com a doutora Carla Rezende, coordenadora da Comissão Infanto-Juvenil, com o doutor Plínio Murta, coordenador da Comissão de Direito Médico, e estamos recebendo um convidado mais que especial, o doutor Hélio Franchini, que é médico pediatra e vai trazer para nós informação de extrema relevância com relação à vacinação infantil contra a Covid-19. Tem gerado tantas dúvidas, tantas incertezas, então estamos aqui hoje para conversar sobre o assunto. Obrigada por estarem nos assistindo. Vou pedir ao Dr. Plínio que faça a apresentação do nosso convidado. Olá, farei breves comentários sobre o currículo do Dr. Hélio para que não percamos tempo. Dr. Hélio Aurélio Franchini é formado em 1974, Faculdade Federal de Berlândia, título de especialista em pediatria em 1976, ex-interno e residente do Hospital Servidor Público Estadual. Ele é sócio fundador da Sociedade Brasileira de Imunização e a primeira licença do Estado como vacinador em 1979. Temos a felicidade de tê-lo como cooperado da Unimed desde 1977. Foi médico pediatra pelo Ministério da Saúde por 35 anos. Tem consultório próprio em Franca desde 1977 e proprietário da clínica de imunização. Passarei a palavra agora para a doutora Carla para dar andamento nos trabalhos. São tantas questões que permeiam aí as dúvidas, medos e receios. Então, tanto as crianças, os adolescentes, os jovens, os pais, os responsáveis e até mesmo professores e responsáveis escolares têm o mesmo questionamento. O que a vacina pode fazer? O como ela reage, que contribuição ela traz. Então, são muitos medos, receios e até precauções com a relação à vacina do Covid-19 na questão infanto-juvenil. Então, como isso pode ser solucionado? Como o senhor vê essa temática que amedrontam tantos? Eu vejo que a maior dificuldade, inclusive no nosso trabalho diário hoje, são esses medos que você está me relatando. Nós vivemos num país que tem um histórico de vacinação de longo prazo. Nós temos talvez o melhor sistema de vacinação para um país desse porte no mundo todo. Nós temos ainda a compreensão dos brasileiros que essas vacinas fazem muito bem à saúde deles. É famosa a história do Zé Gotinha e os anos que nós temos de tradição de vacinar e conseguir altas coberturas vacinais, o que permitiu que a gente eliminasse várias doenças que você encontra e que as pessoas hoje perguntam, olha, mas eu não vou me vacinar porque a doença não existe mais. Ao contrário, você precisa vacinar para que elas não voltem. Nós temos situações aí muito características recentemente. A cobertura contra a vacina de sarampo diminuiu, não deveria ter diminuído, e nós tivemos nos anos anteriores aí mortes causadas por sarampo, por surtos em pessoas não vacinadas. Mas eu entendo que com as condições que a gente vive hoje no país em relação à desinformação, em relação à vacina, eu entendo que os pais devam estar amedrontados. E a importância maior é que é preciso que essa informação chegue a todas essas pessoas para que elas voltem ao estado anterior. Os pais não tinham dúvida alguma quando com um recém-nascido, já no berçário, ele é vacinado contra a vacina de hepatite B. Ele, antes de um mês, ele vai procurar o centro de saúde para fazer a vacina, o BCG intradérmico. Aos 2 meses ele começa a vacinação e realmente ele não tem dúvida de fazer aquilo. E ele tem segurança absoluta que aquilo é um bem que ele está trazendo para o filho dele. E é um bem realmente. No tempo que eu tenho de vivência médica, eu não conheço nenhum ato médico de maior alcance do que vacina. Eu vou repetir para vocês, pode falhar às vezes a data, mas na virada do século, a Organização Mundial da Saúde, ela fez um comunicado mostrando que a maior causa para que o homem esteja vivendo tanto, ela se resume em 2 respostas: vacina e antibiótico. É claro que essas coisas estão sendo responsáveis para que se viva tanto tempo, mas que existem alguns problemas relacionados com isso. Em relação à vacina de Covid, o que eu posso dizer a esses pais, inicialmente, é que não deixem de vacinar os seus filhos.
Eu acho que é importante que eles tenham respostas de quem conhece vacina e que pode dar essas respostas para eles. É uma aposta muito ruim você apostar contra a vacina. O fato de você vacinar o seu filho hoje é uma segurança muito grande, especialmente que as crianças têm uma capacidade muito maior do que os adultos de se ficarem imunizadas em melhores condições do que os adultos, inclusive. A resposta imunológica de uma criança pequena, ela é muito melhor do que a minha, que tenho 72 anos. Ele não precisa de muitos estímulos como outras pessoas, mas eles precisam ser vacinados. A gente tem hoje como responder a praticamente todas essas dúvidas que os pais estão tendo. E que se eles necessitarem dessas respostas, a melhor resposta ele vai obter do seu médico. Aí nós temos realmente alguns problemas, porque conhecimento de vacina está restrito a um grupo muito pequeno, mesmo numa cidade com tantos médicos em Franca, que conhecem as vacinas intrinsecamente, que podem dizer o que pode acontecer com elas e como elas vão proteger os seus filhos, são muito poucos. Eu acho que eu conto em uma única mão as pessoas que teriam condições de discutir vacina e poder orientar com precisão aqui em Franca hoje. Pode ser uma pretensão minha, mas entendo a preocupação deles. A gente tem visto na mídia um número de situações que beiram o absurdo no sentido de dizer para que vocês não se vacinem. Então, eu vou procurar mostrar só alguns números que nós temos hoje em relação a isso. A segunda maior causa de morte de crianças menores de 10 anos no Brasil hoje é coronavírus. Nós tivemos aí algo em torno de 3 mil casos de morte nos últimos anos, algumas recentemente, inclusive aqui na nossa região. Esse número é a segunda causa de morte de crianças no Brasil. Não é pequeno. Se levar-se em conta que no Brasil nós temos 300 casos aproximadamente de meningites meningocócicas que assustam todos os pais por ano, você vai ver que essa segunda causa de morte é a primeira causa de morte de doenças no país hoje. Isso levando em conta que a primeira causa são acidentes automobilísticos, acidentes caseiros, queda e vários outros acidentes. Então, a primeira causa de morte de crianças no Brasil hoje é coronavírus. Quanto às vacinas, nós temos hoje 2 vacinas que podem ser utilizadas nas crianças com menos a partir dos 5 anos. Não é preciso temer nenhuma delas. As 2 vacinas são excelentes. Tanto a vacina da Pfizer, que hoje eu tenho notado que, ao contrário dos adultos, os pais têm procurado evitar, e tanto em relação à Coronavac. As 2 têm a mesma potência de imunização em crianças. Uma não é melhor que a outra, mas também uma não causa mais problemas do que a outra. As afirmações que tem em relação à vacina da Pfizer, é preciso levar sempre a noção de um contexto. Nós não temos casos de miocardite causado por vacina em crianças menores de 12 anos. Todos os casos identificados no mundo, que são aproximadamente 1.000, eles ocorreram em adultos jovens, principalmente homens, que têm uma faixa etária entre mais ou menos 17 e 25 anos. A diferença é que esses casos, todos eles tiveram resolução total, nós não tivemos nenhuma morte e nenhuma sequela 3 meses depois. Isso hoje está documentado por instituições sérias, como o FDA, como a EMA, que é a European Medical Agency, com o NHS em inglês. A Fiocruz no Brasil afirma isso, nós não precisamos sair daqui muito para ter informações. E quando você compara a miocardite causada pela doença, nós temos inúmeras mortes, 6 meses depois os indivíduos ainda têm sequelas importantes. E parece, em estudo bem recente, que teria alguma relação com o nível de testosterona desses jovens. Por isso você vê esses casos ali colocados. Mas o que é importante é que as vacinas radicalmente diminuem as mortes. E num número muito expressivo, e nós estamos assistindo isso hoje aqui no Brasil. As mortes que nós tivemos no ano passado, comparado com o número de casos que nós temos, e as mortes que nós temos hoje, que o número foi imensamente superior e que o número é muito menor.
Então, não é preciso temer a vacina da Pfizer. Os casos que foram apresentados, especialmente aqui em Franca, e que foi comentado em redes sociais, de um acidente com um garoto e depois o caso de Lençóis Paulista, não tem relação com a vacina. Nós estamos hoje vivendo por fake news uma situação de que se você foi atropelado, mas tomou a vacina um pouco antes, a culpa foi da vacina. As duas vacinas são seguras. Não acreditem também na história de que a vacina foi feita rapidamente. Não é verdadeiro. É resultado de estudo de 30 anos que coincidiram duas vertentes, uma pesquisadora, uma cientista húngara, um cientista de origem turca que vive na Alemanha, e que esses estudos se juntaram no final para que você tivesse uma vacina como a vacina da Pfizer. Essa vacina vai permitir que você tenha solução para muitas situações, inclusive doenças incuráveis, que você vai poder utilizar aquela plataforma e a maneira de você codificar uma informação para o seu sistema imunológico, para que ele te defenda de várias doenças. Esse horizonte é muito amplo, é um avanço tecnológico que a gente não pode esquecer. Já a vacina Coronavac, ela é uma vacina de uma plataforma tradicional, que nós todos conhecemos de sobra, de muitos anos. A vacina de influenza ou gripe que se toma todo ano é uma vacina de vírus mortos. O que se faz nessa vacina é pegar o vírus Covid-19, inativá-lo ou matá-lo, e você coloca ali e estimula o seu sistema imunológico para que ele passe a produzir anticorpos. E as crianças se dão muito bem com essa plataforma. É uma vacina extremamente segura e que já está sendo utilizada mundo afora em crianças muito pequenas. Na China, a partir dos 6 meses, no Chile, a partir de 3 anos, e a segurança da vacina ela é muito boa. Existe um questionamento em relação à vacina Coronavac no que diz respeito aos idosos. Realmente, nos idosos, o tempo de resposta imunológica que a vacina propicia, ele é mais curto. E isso tem relação com o próprio indivíduo. O indivíduo acima de 80 anos, especialmente se ele tiver comorbidades, não é a vacina. Ele que não consegue emitir uma resposta adequada, e essa resposta com a Coronavac seria menor. Mas nas outras idades, a vacina é extremamente eficaz. E o que nós precisamos hoje, diante desse cenário que a gente tinha, que parece, no dia de hoje, que estamos realmente evoluindo para uma situação um pouco diferente, é simplesmente que você se vacine para duas coisas: não morrer e não ir parar no hospital. Essa é a finalidade hoje de vacina. E foi sempre assim. Algumas outras coisas você obteve depois ao longo do tempo. Eu estava há alguns minutos dando um exemplo para o Plínio em relação à vacina de poliomielite, o Zé Gotinha, o famoso Zé Gotinha. É preciso mencionar isso só para que as pessoas entendam que sempre as coisas foram desse jeito. Que no momento, essa desinformação que vem sendo veiculada, ela está ignorando o que se aconteceu antes. O Zé Gotinha fez sucesso no Brasil, é utilizado como propaganda e como várias situações que você vê de algo positivo e que realmente nos ajudou a ter essa cobertura vacinal tão boa que nós tivemos até alguns dias atrás. E que, infelizmente, essas notícias contra a vacina de Covid em criança está fazendo com que muitos pais não vacinem os seus filhos contra as outras vacinas. Então, o que nós temos? Todo mundo tem confiança absoluta na gotinha que é colocada ali. Mas poucas pessoas sabem, a não ser quem está envolvido com isso, que a vacina da gotinha, lá na marginalidade, no 0,000 depois da vírgula, pode, em algumas situações, causar um problema. Podia. Ela antes era uma vacina que tinha 3 vírus, vírus 1, 2 e 3. Esse vírus 2 foi responsável por alguns casos de poliomielite causado por vacina, especialmente do Nordeste. Por que no Nordeste? Por conta das condições nutricionais das crianças lá. Então, nós tivemos no Nordeste crianças que tiveram poliomielite desencadeada pela vacina. Isso vai significar que você não vai vacinar o restante do país? De maneira alguma, porque o número de casos de crianças defeituosas que teríamos e de mortes seria imenso. E isso vem acontecendo ao longo do tempo. O que o tempo mostrou é que aquele vírus 2 poderia causar essa situação. A partir daí, você retirou esse vírus 2, especialmente que o país não tem mais poliomielite.
mas sem vacina e sem a vacina do Zé Gotinha, que não é a vacina ideal para você vacinar uma criança, mas para uma população como um todo, porque ela propicia uma imunidade passiva de quem cuida dessa criança. Essa criança que toma uma vacina de gotinha de vírus vivo, ela vai eliminar esse vírus no ambiente, as pessoas em volta se contaminam e você mantém uma cobertura vacinal muito alta. O Brasil não pode hoje ficar sem essa vacina. Mas para um bebê, a vacina ideal é a vacina inativa, que tem as 3 cepas do vírus e que vai te proteger. O mesmo acontece com todas as outras vacinas que vocês podem ter conhecimento. Mas no momento não há razão para que você não vacine seu filho contra coronavírus. O risco de não vaciná-lo é uma situação que pode levá-lo a uma situação de gravidade e até a morte. E se levar em conta só a doença, bom, então por que eu devo vacinar o meu filho hoje, sendo que a doença é benigna em crianças? E nesses últimos dias, o que eu vi no meu consultório foram centenas de casos de criança e dos familiares com o coronavírus. A evolução desses casos, com exceção de 3 casos, foram muito benignas. As crianças têm um quadro muito leve, febre baixa, não perdem a fome, têm um quadro respiratório também muito rápido, o nariz escorre, uma tosse pequena, algumas ficam roucas e outras podem ter um quadro de diarreia, também muito pequeno, o que contradiz com as outras diarreias, porque as crianças não perdem o apetite. Em 4 dias, 5 dias, eles estão ótimos. Algumas crianças tiveram mais de um vírus ao mesmo tempo, que é uma situação que a gente está vendo com muita frequência. Nós temos aí circulando outros vírus, vírus sincicial respiratório, que dá bronquiolite, um enterovírus, que dá síndrome mão-pé-boca, bocavírus, que vai dar uma série de lesões que a gente tem, e outros, adenovírus. Isso tem impactado muito essa situação e nós estamos tendo que fazer exame para identificar esses vírus todos. Mas as crianças evoluem muito bem. Mas é uma experiência pessoal. Isso não quer dizer que você não deve vacinar os seus filhos. Vacine sim. Essa é uma loteria que o prêmio pode ser a perda de uma criança. Eu, às vezes, tento fazer uma comparação para que as pessoas possam meditar a respeito disso, que todas as mortes são choradas e não deveriam ter acontecido se você pode prevenir através de vacina. Mas quando você tem a morte de uma pessoa de 85 anos, que já tinha uma série de outras doenças associadas e que ele morreu de Covid, a família toda vai ficar entristecida, você pode estar causando algum problema até social, porque o aposentado hoje ele pode estar mantendo algumas outras pessoas, mas a morte dessa pessoa vai ser aceita com uma certa, não diria tristeza, mas uma certa tristeza com tranquilidade, porque ele já viveu aquele tempo. Mas a perda de uma criança só, ela provoca realmente a destruição de uma família. E não que as mortes sejam diferentes e que um valha mais que a outra, mas a criança causa um impacto muito maior exatamente por conta disso. E é muito difícil você imaginar onde vai acontecer alguma coisa. Aqui em Franca, eu não tenho informação total, mas eu sei de um caso extremamente grave e que na semana passada uma criança de 3 meses da cidade de Patrocínio Paulista, uma criança de baixa renda, estava entubada na Santa Casa com poucas chances de sobreviver com coronavírus. Então essa coisa não está assim tão distante da gente, é preciso levar isso em conta. E quanto aos medos e à desinformação, se as pessoas procurarem a informação adequada com quem tem como dar essa informação realmente com base, ela vai poder realmente eliminar os seus medos. Eu ia perguntar, doutora Hélio, e essas crianças que são contaminadas e sofrem, têm sintomas mais graves, chegam à intubação e à morte, dá para verificar algumas outras questões, como subnutridas, sistema imunológico, alguma coisa nesse sentido, ou é inexplicável? Olha, não está ocorrendo dessa forma. Pelo menos nesse campo a Covid é democrática. Ela não escolhe, ela atinge em todos os níveis, nas mesmas condições, e a resposta que você vai ter, ela ainda não é conhecida totalmente. E o que preocupa é que existem muitos casos de complicações graves de coronavírus, como a síndrome multi-inflamatória sistêmica, que tem muitas mortes,
a miocardite do coronavírus, entende? A recuperação que é muito lenta em várias situações. Em crianças, aparentemente, são benignos, mas esses números que eu estava informando, eles não são absolutamente tranquilos para falar, não vai e não é preciso e não vai acontecer. E, honestamente, é preciso dizer com todas as letras, ninguém está sendo chipado com a vacina de mRNA. Isso é um avanço tecnológico que vai permitir que muitas situações de gravidade, algumas doenças genéticas, a possibilidade é muito longa. É evidente, e a gente sabe disso desde o começo, que essas vacinas que estão sendo utilizadas, como já ocorreu em outras situações, eu posso dar um exemplo que é do nosso país mesmo, virão vacinas melhores. Eu já sei realmente de uma vacina que está licenciada em regime emergencial na Europa e nos Estados Unidos, que chama Novavax, que é uma vacina também de uma plataforma já conhecida, que é uma plataforma de uma vacina que a gente chama de recombinante. É uma vacina proteica. Essa vacina, que vantagem ela vai ter em relação às vacinas que nós temos hoje? Ela vai permitir que você tenha uma duração de proteção mais longa. As vacinas que são feitas com base em proteínas, elas acabam tendo essa resposta muito mais eficaz ao longo do tempo. Virão outras vacinas, mas as que estão aí hoje são responsáveis por diminuir radicalmente o número de internações e mortes que nós temos, inclusive de crianças. Desses casos que eu vi, desses últimos dias, teve dias que era só aquilo que eu via no consultório, o que ocorre é que essas crianças têm menos de 4 anos, não são os maiores. Por que está acontecendo com elas? Porque são os não vacinados. E você vacinar todo mundo é o que vai permitir um dia que as pessoas que não podem ser vacinadas, e elas existem, elas não podem ser vacinadas, ou porque estão fazendo uma quimioterapia, ou porque são transplantados, ou porque tem outras situações como diabetes, hipertensão. Essas pessoas, mesmo que você dê litros de vacina na veia, ela não tem condições de responder ao estímulo e se proteger de uma doença como essa. Então é preciso que todos os possíveis transmissores de doença estejam vacinados para que essas pessoas vivam. Então você vacinar as crianças hoje, e como a vacinação de adultos já avançou tanto, aqui no nosso meio, no estado de São Paulo, é muito raro alguém que não se vacinou, pelo menos com 2 doses, nós estamos com níveis acima de 90%, é preciso vacinar as crianças, para o bem delas, mas para o bem dos outros também. Então é um ato de humanidade você vacinar as pessoas hoje. Contrariar as vacinas, a gente sabe o que está havendo. A minha maior frustração no momento é ver que ciência foi misturado com política, que jamais podia ter acontecido isso. Então, para dar um exemplo para vocês do que eu vivi um dia, eu era residente de 2º ano na cidade de São Paulo, quando ocorreu uma grande epidemia de meningite por meningococo tipo A no estado de São Paulo. O hospital que eu trabalhava, o Hospital do Servidor, é um hospital de 15 andares, o andar das doenças infecciosas era o 15º, o hospital foi sendo ocupado por meningite em todos os andares, até ficar 2 ou 3 abaixo só. E era uma situação muito difícil. E nós tínhamos, na época, governos militares, que inicialmente eles quiseram realmente esconder a situação. Mas rapidamente eles foram convencidos pelos médicos da época e as instituições sérias do país de que aquilo não podia acontecer, que precisaria se fazer alguma outra coisa. O Brasil patrocinou a construção de uma fábrica de vacina, uma vacina de polissacáride, esse nome é só para informação, que não era uma grande vacina de meningite tipo A, tanto é que ela foi usada naquela epidemia e depois ela foi esquecida, porque surgiram vacinas melhores. Mas aquela vacina, naquele momento, que foi produzida na França, e que quem tiver um pouco mais de idade vai se lembrar de uma maquininha chamada Pedogete, que se você tomava como se fosse um tiro no braço, e aquilo eliminou aquela epidemia de meningite que levou muitas vidas no estado de São Paulo. Então, essas situações nós já tivemos, certo? O que nós nunca tivemos foi uma situação dessa, que como política nós temos informação ou desinformação para que as pessoas não se vacinem. E apesar disso, nós estamos com um índice de vacinação tão alto.
A vacinação das crianças no estado de São Paulo, elas estão, aqui no estado parece que aproxima de 70% com primeira dose. É muito pouco para o estado de São Paulo. Nós tínhamos condições de vacinar, já ter vacinado todas as crianças com uma dose. Isso faria com que a gente visse um horizonte muito mais rapidamente. E também é importante eu lembrar o seguinte, nós estamos vivendo uma epidemia de uma variante do vírus que é a Omicron. As vacinas foram produzidas pensando nas outras variantes. Acontece que a vacina, embora não específica para o Omicron, ela mostrou exatamente o quê? Que quem está vacinado não morreu e não foi parar no tubo. Mas tem pessoas que tomaram 3 doses de vacina e que mesmo assim acabaram morrendo. Faz parte desse grupo as pessoas que eu tinha citado. Todos com comorbidades graves e pessoas que você pode estimular e que não vai ocorrer. E é simples, nós temos hoje estatística da Fiocruz. De cada 1.000 mortes no Brasil, 85 ela ocorrem não vacinados ou com apenas uma dose de vacina. Os 15% restantes são pessoas, na sua imensa maioria, com mais de 80 anos e que têm as situações que a gente estava descrevendo antes. Então, não vale a pena correr um risco desse. Eu insisto mais uma vez, eu também teria dúvidas, se eu não tivesse conhecimento técnico, com o bombardeio que os pais têm recebido. Especialmente os que vêm de médicos, que não estão informados, que não conhecem aquilo e que estão usando dessa possibilidade dele e da confiança que os pacientes têm nos médicos para colocar as pessoas em dúvidas. É muito preocupante para mim, como médico e como estando envolvido com vacinas há tantos anos, ver que colegas estão achando algo em relação à vacina. Em saúde você não acha, ou você tem certeza, ou você tem prova de que aquilo funciona, ou você não diz nada e sugere para que se procure as pessoas que podem te dar essa informação. Mas eu também estaria com medo com as notícias, às vezes, que eu vejo nas redes sociais. Me permita trazer, pode ser uma gigantesca bobagem, mas como o intuito é informar a população, eu acho que é importante a gente trazer o que as pessoas comentam, né? E bom ter a oportunidade do senhor esclarecer. Mas vejo que tem mães e pais preocupados não com o resultado da vacina hoje, mas falando, e se causar infertilidade, e se causar coisas no meu filho que o corpo está em fase de formação, e se causar isso ou aquilo no futuro. Então eu vejo muito essa preocupação, não com o presente, com o ato da vacinação agora, mas com a formação do corpo da criança. Como a vacinação das crianças pode contribuir a curto, médio e longo prazo. Então já aproveito a pergunta da doutora. E também, se o senhor pudesse assim, esclarecer um pouco mais sobre as miocardites. Sim. Pois não. Veja só, a primeira pergunta que você me fez em relação a curto, médio e longo prazo. O que a gente vê hoje é uma procura, às vezes por respostas que só o tempo vão podendo te responder. Mas não existe, e não existe na história do mundo, nenhuma situação que vacinas causaram grandes problemas a longo prazo. Essa situação, ela vem sendo criada e esse é o maior problema. As crianças têm uma capacidade de adaptação às situações muito grande. Tanto é que eu digo todo dia, quem faz projeção do que vai acontecer com uma criança no futuro, está errada a previsão, porque a criança vai dizer o contrário. Não existe essa situação causada por vacinas na história da medicina ou da vacinação que você tem no mundo, desde o descobridor da primeira vacina, que foi o inglês que descobriu a vacina de varíola, o Jenner, que tem que lá, que é o famoso pai de vacinação. Então, não há justificativa para um mundo que está com mais de 10 bilhões de doses de vacina aplicada e não há nenhuma evidência científica dizendo que você vai ter algum problema para frente, nem quanto à fertilização, nem quanto a outras coisas que poderiam ocorrer. A gente tem segurança disso através de organizações internacionais sérias e a gente não tem realmente nenhuma perspectiva e nem se vê dessa maneira. Os efeitos colaterais não vão ser tardios.
o efeito da vacina como protetora hoje é que tem nos deixado tentando achar uma vacina que te dê um tempo mais longo de imunização para que você não tenha que fazer tantas doses. Mas como eu disse antes, a gente já vacina dessa maneira, vacinas que você começa lá na infância e que tem que continuar vacinando a vida toda. Então, essa preocupação com as vacinas, ela não existe no mundo científico em relação ao que você vai ocorrer para frente. Essa é a narrativa que vem criando dúvidas e que deixando um monte de gente com preocupação. Ao contrário, eu tenho para dizer que a falta de utilização de vacinas é que gerou muita complicação. Vejam bem, rubéola. Quantas crianças, antes de vacina, acabaram tendo deficiência auditiva, visual, microcefalia, entende? Muitas mortes intraútero antes de você ter uma vacina contra a rubéola especificamente. Então, a evolução disso vem mostrando exatamente o contrário, entende? O ato médico que eu conheço hoje de maior alcance no mundo é vacinar. Eu estou evitando que uma pessoa fique doente. Não há nenhuma justificativa para isso. Isso é uma narrativa de quem está dizendo vamos pagar para ver sem se vacinar. A gente sabe que existem grupos muito bem organizados anti-vacina mundo afora. E, ao contrário, quem tiver um pouquinho de boa vontade de procurar, eles vão identificar algumas coisas. Esses grupos tiveram início principalmente nos Estados Unidos. A principal fonte disso, de antivacinas, é nos Estados Unidos. Existe um médico nos Estados Unidos que já fez vários acordos com a justiça americana por conta das pregações que ele fazia. E normalmente esses grupos estão ligados com um outro ramo comercial, que é o da venda de suplementos e de uma série de outros adendos, vitaminas e coisas desse sentido. Aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Imunizações já identificou e tem se tentado realmente bloquear isso, que um ramo desse grupo, ele teria uma filial em Santa Catarina. Ganham milhões de dólares com essa situação, porque é um outro nicho e essa situação vem sendo combatida mundo afora. Então, essa situação é que leva ao problema. E esse aqui é o grande problema que eu digo para vocês, que se quebrou no Brasil aquela confiança que você tinha e que você não discutia vacinação. Você ia lá, fazia e o resultado foi que nós evitamos milhões de mortes aqui no nosso país e em outros locais. O estado de nutrição que você me perguntou, em relação à Covid, não tem importância. Mas em relação a outras vacinas, sim. Por que se demorou tanto para eliminar a poliomielite no Brasil? O maior exemplo era o Nordeste, que você não tinha casos mais em outras áreas, mas tinha no Nordeste. A desnutrição era a explicação de por que crianças eram vacinadas e não se protegiam lá. A hora que você deu uma melhor condição alimentar para essa criança, você conseguiu. E é claro, saneamento básico. Numa cidade igual Franca, a gente provavelmente não vai ter acidentes desse tipo, mas nós somos únicos em saneamento básico desse tipo. Nós somos os melhores que tem no país, mas em outros lugares a coisa não pode ser a mesma. Eu não sei se respondi a todas as suas dúvidas. Somente a respeito da miocardite, é para compreender um pouquinho. Miocardite é quando você tem esse vírus, ele acaba se instalando no coração e ele acaba provocando uma reação inflamatória, tanto nas fibras cardíacas quanto nas películas que envolvem o coração, como a miocardite. Por isso, às vezes, se ouve falar de derrame pericárdico e que você tem uma alteração, uma inflamação no músculo cardíaco. Essa miocardite, ela acaba levando a uma alteração na circulação elétrica do coração. Eu não sei se eu vou conseguir traduzir corretamente, um cardiologista seria melhor, mas nós temos no coração, no átrio esquerdo, um ponto chamado nó sinusal. A partir dali, a cada segundo se emite um estímulo elétrico que percorre todo o coração, que é o que você vê num eletrocardiograma, e aquela transmissão elétrica que faz com que o músculo cardíaco faça uma contração. Quando você tem uma inflamação ou uma miocardite, você provoca alterações nisso e outras áreas do coração poderiam estar provocando esse estímulo, o que leva a uma arritmia.
Às vezes essa arritmia é grave o suficiente para provocar uma situação de parada cardíaca ou até de morte numa pessoa. Agora, é importante dizer que esses quadros são 100 vezes maiores, mais graves com a doença do que ocorreram com as vacinas da Pfizer, certo? Isso é uma situação rara, ela tem um nicho específico. Nós não falamos aqui das vacinas da AstraZeneca, que é uma outra plataforma de vacina, e que está relacionado com as coagulopatias. Existem relatados no mundo, não chegam a 100 casos daquela coagulopatia que levou realmente algumas pessoas à morte. E é identificado o perfil disso. Raramente isso ocorre fora desse grupo. Mulheres na faixa de 40 anos com uso de anticoncepcional. Por isso, você vem dirigindo a situação para outros pontos. Você não procura não fazer a vacina AstraZeneca nesse grupo. Por isso a necessidade de você ter muitas plataformas de vacina. Então, eu digo assim, preferem utilizar hoje a Coronavac em crianças? Ótimo, ela é tão potente quanto a vacina da Pfizer. É uma plataforma que nós já conhecemos, de outras vacinas, que nós temos aí, extremamente seguras. Tem mais de 4 bilhões de doses de vacina da Coronavac, ou Sinovac, como é utilizada no mundo, aplicadas. Aqui na América Latina, o Chile, que é o expert nisso, que vacinou a população praticamente só com Coronavac, e vacina crianças a partir de 3 anos. A Colômbia faz a mesma coisa. Então, nós vemos aqui uma situação de que a propaganda, com intenções políticas, ela está destruindo o capital que nós temos de exemplo disso, uma rede de vacinação feita através do PNI, que é um órgão do Ministério da Saúde, que aconteceram coisas impensáveis, entende? De desinformação e da maneira como fazer. Se vocês viram no noticiário que é publicado, você chegou a vacinar sem grande esforço no Brasil, num dia que teve um pouquinho mais de procura, 4 milhões de pessoas num dia. Você tem toda a capacidade e expertise para fazer isso com vacina, umas mais, outras menos. Mas nós temos 12 mil salas de vacina no país. Você pode vacinar todo mundo. E isso contribuiu para que a gente tivesse muito menos doença e muito menos mortes. Então, na realidade, é preciso levar sempre em conta uma coisa só: custo-benefício. Se eu vacino, o número de consequências que eu tenho é esse, e se eu não vacino, é aquele. Quando você tem um disparate de proporção, é lamentável que se tenha. O ideal é que você nunca tivesse nenhum acidente com vacina. Mas eles existem com todas as vacinas. Mas, ao mesmo tempo, a população mundial está crescendo à custa de vacina. Basta olhar para 1918. 1 de cada 4 habitantes da Terra morreu naquela epidemia de gripe chamada espanhola, que na realidade não era espanhola, a origem dela foi nos Estados Unidos. Alguns voluntários americanos que foram lutar na Guerra Civil Espanhola que levaram, e ela se disseminou por lá, e esse ficou conhecido como gripe espanhola. Ela está presente até hoje. Todos os anos nós vacinamos contra influenza. Todos os anos essa vacina é atualizada. Então a modificação de vacina não é nada novo. Todos os anos você tem uma formulação nova de vacina que nós vamos começar daqui a uns dias. O que eu posso dar de exemplo da influenza? Em 2020, o início da pandemia, o Brasil conseguiu vacinar a população necessária contra a influenza em 100% dos casos. Todo mundo que precisava tomar aquela vacina, especialmente idosos e crianças, no ano de 2020 tomaram. Não sobrou vacina no SUS e nem em outros lugares. 2021, como as pessoas ficaram fechadas, nós não tivemos gripe. 2021, só 50% das pessoas foram vacinadas. Exemplo, o final do ano, o H3N2 que todas as pessoas estão falando. Esse H3N2 ele sempre vem com um nome, escrito Darwin. Esse Darwin é da cidade na Austrália que se identificou essa variante da influenza pela primeira vez. Então, dá-se o nome da cidade. A vacina que nós vamos começar a utilizar esse mês ainda, espero, ela vai ter esse componente. Por que isso é feito assim? Porque existe uma vigilância mundial contra a influenza.
da lembrança de todo mundo aí, a famosa gripe suína, do H1N1, que ainda causa mortes hoje nas pessoas susceptíveis. Então, o que acontece? A hora que você não vacinou, nós tivemos esse resultado. Então, essa situação de trocar continuamente, de mutação, não tem diferença em relação ao que já aconteceu antes. É um filme que nós já conhecemos, então nós precisamos repetir aquilo. E essa influenza vem desde 1918. Nós precisamos entender que é preciso se vacinar, porque essa Covid-19, ela não vai desaparecer totalmente, e as pessoas que estiverem suscetíveis vão correr risco disso. Aí eu vou devolver para vocês que são da área jurídica uma pergunta. É justo que uma pessoa não se vacine por convicção? É justo que, se ele fique doente, eventualmente ele vai ser aquela pessoa que faz parte do grupo que não vai ter sintomas? Por quê? Em Covid, os sintomáticos, em relação especialmente ao Omicron, são apenas 10% da população. 90% desenvolve a doença e não tem problema. Esses 10% é que são o problema. É justo que eu, que não vou ter problema, seja portador de uma doença para que o outro, que não pôde se vacinar, morra em consequência da doença e eu fui o vetor? É minha liberdade de fazer isso? É minha liberdade de ter a doença e ir parar numa UTI e ficar lá 20 dias, 30 dias, 40 dias, hemodiálise e outras coisas? O custo disso ser distribuído para a sociedade como um todo, todos nós vamos pagar a conta da minha liberdade de não fazer uma coisa necessária? Eu espero que o direito tenha a resposta para isso. O bem privado não pode se sobrepor ao bem comum, né? Supremacia do bem comum. Então, eu imagino que essa é uma situação importante para ser levada em conta. Mas eu só queria reforçar mais uma coisa. Eu estou à disposição de qualquer pai que queira uma informação de dúvidas que ele tenha ou de casos que foram citados para que a gente dê as respostas. Os casos mais emblemáticos que circulam aqui na cidade, do caso aqui de Franca e do caso de Lençóis Paulistas, não foi a vacina. Isso foi investigado exaustivamente. Hoje, todas as situações que você tem de algum efeito colateral de vacina, existe um mecanismo de você comunicar aquele efeito colateral, com exceção dos muito benignos. Uma febre é uma coisa comum, entende? Isso, a gente tem resposta para muita coisa, não para todas, mas se algum pai quer bem o filho dele, que vacine, certo? Que tenha realmente essa percepção. E eu recebo sempre a pergunta assim, bom, mas e seus filhos? Os meus filhos são adultos e estão vacinados. Foram vacinados fora daqui. Eu tenho 2 netas, uma de 4 e uma de 7 anos, já estão com 2 doses de vacina, porque elas estavam morando fora do Brasil, e lá já se vacina a partir dos 3 anos. Então, a situação hoje é essa, e eu espero realmente que a gente consiga passar a informação adequada para as pessoas, para que nenhuma criança se perca por conta de estou com medo. Não tenham medo do que vai acontecer para frente, seria uma ousadia. Não vai acontecer. Não existe essa referência. Os estudos são muito feitos, são feitos em animais embrionários. Não existe teratogenicidade de nenhuma vacina hoje, certo? Em uso. Mesmo algumas que num período se tinha medo, porque a rubéola, por exemplo, por muitos anos foi uma vacina que você precisava vacinar, mas que não podia estar grávida, como hoje ainda se faz. Mas muitas vezes, inadvertidamente, a vacina de rubéola foi feita em gestantes. Eu conheço casos, nada aconteceu. Anos depois, você tem uma estatística mostrando isso, porque você começa a juntar os casos do mundo todo, e nós sabemos que nada aconteceu com vacina do ponto de vista de teratogenia. Nós temos problemas teratogênicos com medicações, todo mundo sabe disso. Até uma dúvida só que eu queria colocar para quem puder nos ouvir. Se as pessoas tivessem o mesmo cuidado que elas têm hoje e com preocupação em relação às vacinas, em relação aos remédios que são receitados para elas pelos médicos, e lessem bula, eu tenho a ousadia de dizer, eu acho que não tomariam.
Claro. E nós receitamos esses remédios puramente baseado na mesma lógica de sempre. Custo-benefício. Se eu tomar o remédio, a minha chance de morrer é tanto. Se eu não tomar o remédio, a minha chance de morrer é outro tanto. É essa a lógica de toda a medicina. E eu insisto só numa coisa, gostaria que todas as pessoas questionassem os seus médicos a respeito do que estão receitando. Os efeitos colaterais de drogas são imensos. Eu fico muito preocupado em assistir ao que a gente vê. Franca, clínica, farmácias em Franca. Nós estamos numa crise econômica há muitos anos. Muitas coisas fecharam em Franca. O que está aberto em Franca? E cada dia abre uma nova. Farmácia. Por quê? As pessoas usam remédio porque querem. Mas não só porque querem, mas também pela quantidade de prescrições que recebem, de coisas que são muito prejudiciais à saúde. Mas como não ocorre de imediato, e vai ocorrer tardiamente, eles estão ali consumindo. Certo? Eu espero que tenham também esse cuidado para isso. O benefício vai ser de todos. Saibam sim de vacinas, procurem resposta de vacina, tenham a informação o mais precisa possível de quem vocês confiem e não de fake news, e não de rede social. Dr. Google, me desculpem, mas por favor, não é uma situação, não é um local. Se você for no Dr. Google, mas for nos locais ideais, eu sugiro que pais vão ao site da Sociedade Brasileira de Pediatria, que tem informação para pais, as universidades, USP Ribeirão parece que tem, USP São Paulo, você tem canais, se puder ver coisa no exterior, melhor ainda, mas procure informação correta e não achismo. Sim. Perfeito. Doutor Hélio, eu só queria que o senhor retomasse, que eu acho brilhante o teu exemplo a dose número 3, dose número 4, dose número 5 e o tétano. Nós não temos tétano hoje no Brasil, certo? Nós não temos tétano visível. Eu acho, talvez, que poucas pessoas, não sei se você viu algum caso de tétano. Eu, infelizmente, vi ainda. Tétano é uma vacina que está em uso há muito tempo. Ela é utilizada na vacina tríplice, que hoje em crianças a gente usa algumas variações. Tétano, difteria e coqueluche. A vacina de tétano, ela dá reações locais, ela nunca provocou a morte de ninguém, mas você tem que tomar, para estar imunizado contra tétano, uma dose aos 2 meses, uma dose aos 4 meses de vida, aos 6 meses, um reforço com 1 ano e 3 meses, entre 4 e 5 anos, agora não mais aos 15, mas com 10 anos, com 20 anos e a cada 10 anos. Porque se você não tomar essa vacina, eventualmente um dia, num machucado que você faz e que possa ser contaminado, você vai poder ter tétano, que é uma doença grave. Mas eu vou aproveitar para falar de uma outra situação, que é a vacina da coqueluche. A vacina de coqueluche, hoje, ela é utilizada principalmente numa forma que a gente chama de acelular, que é a vacina tradicional, que é utilizada no dia a dia, que os pais também não deixaram de vacinar. A vacina de células inteiras, além de dar febre em 1 de cada 2 crianças que tomam, ela tem 2 efeitos colaterais importantes. Eu não sei de mortes, mas você tem crianças que têm crise convulsiva e uma síndrome que chama hipotônico hiporresponsivo, que dá muita preocupação. Mas ninguém vai deixar de vacinar contra a coqueluche. E hoje a gente precisa vacinar as mães, as gestantes, no último trimestre de gestação, para que elas estejam protegidas de tétano, de coqueluche e de difteria? Sim. Aliás, poucas pessoas vão se lembrar de difteria ou viram algum caso de difteria. Mas por que precisa vacinar essa gestante no 3º trimestre de gestação? Para que tenham anticorpos para proteger esse bebê nos 2 primeiros meses de vida até que ele tome a vacina de coqueluche. Porque uma criança pequena, em geral, é contaminada pelas pessoas em volta, adultos que são portadores, que não estão doentes, e essa criança pode morrer numa UTI de coqueluche por conta disso. Então, o tétano é uma coisa semelhante. São coisas também que a gente sabe de muito tempo e que você conhece. Pediatra sempre vê muita coisa. A minha atuação aqui, eu tenho muitos pacientes da nossa vizinhança, aqui especialmente do lado de Minas Gerais, mas mesmo aqui no estado de São Paulo, pessoas que vivem no campo e tudo mais. Até alguns anos atrás, eu ainda via crianças chegarem com alguns dias de vida e que se colocavam óleo, pó de fumo e algumas outras, arnica e umas outras coisas no umbigo. Aquilo ali é local ideal para crescer
o tétano. E a partir dali você vai ter uma doença chamada mal dos 7 dias. Infelizmente eu vi isso quando comecei a trabalhar em Franca, lá por 77. Uns 2 anos depois eu tive uma criança que teve um tétano umbilical e realmente era uma coisa grave, que as pessoas conheciam como mal dos 7 dias. As pessoas hoje não se lembram disso, porque as vacinas eliminaram essas situações, entende? Essa situação é básica. Mas hoje, uma pessoa com um ferimento contaminado, que aquele cara que cortou a mão com uma faca, não vai acontecer muita coisa. Mas aquele que espetou o pé lá na roça com algum prego e que não deu muita atenção, especialmente numa área de pouca irrigação, repentinamente você vai achar um tétano. Isso hoje é raridade no país. Eu não sei de casos recentemente. Eu não estou muito envolvido com uma enfermaria de doenças infecciosas. Mas às vezes você vê algum caso em locais de concentração desses casos por aí, mas essa é a situação. Então, você tem que tomar continuamente, o seu sistema imunológico não grava aquilo para sempre. Mas existe diferença. Vacina de sarampo, por exemplo, você não precisa de mais do que as doses que são recomendadas, são 2 doses. É uma vacina que é feita com o próprio vírus do sarampo, que sofreu uma atenuação. Ele deixou de produzir doença. Você tem uma vacina de vírus vivo atenuado. Essa vacina te dá imunidade para sempre. Outra vacina que pode fazer isso é a vacina de febre amarela, que é uma coisa que a gente conhece por aqui. O Brasil e a França são os únicos produtores de vacina de febre amarela para o mundo todo. A vacina de febre amarela é uma vacina de vírus vivo. Bom, já se fez vacina de febre amarela, que era o conhecimento que tinha, porque em saúde não tem como aumentar a chama do gás para cozinhar mais depressa. Algumas coisas têm que se mostrar ao longo do tempo. A gente fazia vacina de febre amarela nas crianças aos 9 meses, como se faz hoje, e depois se fazia aos 4 anos, e depois a cada 10 anos. Mais de 600 milhões de doses de vacina de febre amarela aplicadas no mundo fez com que a Organização Mundial de Saúde reconhecesse: não é preciso mais que uma dose. Isso é informação que nós tínhamos há 2, 3 anos atrás. Já tem uma modificação, e vacina é uma coisa dinâmica. A gente tem dificuldade hoje de dar um calendário de vacina, porque pode ser que amanhã você descobriu um efeito colateral de uma determinada situação e que você precisa modificar. Então, o que ocorre? Hoje, a vacina de febre amarela é dada aos 9 meses e depois é repetida aos 4 anos. Isso e não é necessário mais dose. Mas tem um problema. Maior de 60 anos não pode tomar vacina de febre amarela, por conta do sistema imunológico dele. Para uma pessoa de mais de 60 anos, inclusive em viagens internacionais, não é cobrado certificado de vacina de um indivíduo de mais de 60 anos. Ele não pode tomar vacina, porque eventualmente o sistema imunológico dele não vai protegê-lo a ponto de, ao contrário, aquele vírus que está sendo colocado, mesmo atenuado para ele, pode ser causador de uma morte. A gente viu alguns casos desses aqui. E só para dizer para vocês, em relação à vacina, coronavírus, nós estamos aí com mais de 10 bilhões de doses aplicadas no mundo hoje. Já deu tempo de aparecer os efeitos colaterais, quase todos? Talvez ainda não. Mas quando você olha a possibilidade de mortes que teria e que nós estamos evitando, que ninguém morra, mas nós temos que olhar para o conjunto para poder fazer uma análise desse tipo. Então, a hora que se olha para outras vacinas, quando você pega o número de doses, doença extinta, varíola, que as pessoas jovens não conhecem, isso foi extinto já há muitos anos no mundo. É a primeira situação que você extinguiu uma doença gravíssima, muito pior do que você tem hoje com o coronavírus, mortalidade altíssima. Ela foi extinta por conta de vacina, que foi descoberta empiricamente. Observação de uma pessoa, vendo que aquela situação que ocorria permitiu que ele evitasse a morte em outras, que é o Jenner, o inglês que fez isso. Mas eu posso dar para vocês também que eu acho que sempre, quanto mais informação, melhor. Sim. A gente sempre escuta situações assim. Vacinação contra a gripe, aí você tem casos de síndrome de Guillain-Barré. São raríssimos. Tem situações que você não conseguiu excluir a possibilidade, mas o dado maior a respeito disso, e que terminou com essa discussão, foi exatamente na epidemia de
H1N1, da famosa gripe suína. Aquela epidemia poderia ter tido um potencial de estrago semelhante à da gripe espanhola. A mortalidade dela, quando comparada, levando as condições sanitárias da época, e que estava mais ou menos em torno de 12% dos acometidos, e a gripe espanhola em 1918 morria mais ou menos 25%, esses 12,5% tinha relação com as condições hoje de hospital, de tratamento de complicações e outras coisas. Então, aquela estatística mostrava que aquela epidemia tinha um potencial brutal de causar mortes. A vacinação fez uma diferença monstruosa. Nos Estados Unidos e na Europa, por conta da vigilância que eu falei para vocês, que já existe para isso, eles vacinaram 300 milhões de pessoas num período de setembro até dezembro. Abortou-se a epidemia ali. Você conseguiu bloquear aquele processo ali daquela maneira. Então, essa situação, ela se repete, entende? Nós precisamos que você vacine continuamente e que você vai ver que esse número grande de pessoas não vai permitir complicações e para o futuro. Qual que foi a conclusão daqueles 300 milhões de doses de vacina? Foi um estudo em relação à síndrome de Guillain-Barré. Não houve aumento estatístico mostrando que a vacina aumentou o número de casos que já ocorrem sazonalmente de síndrome de Guillain-Barré, provavelmente causado por outros vírus. Não se aumentou aplicando dose em 300 milhões de pessoas, você não aumentou o número de casos de síndrome de Guillain-Barré. A mesma coisa a gente vê hoje. Muitas coisas vão ficar para você responder muito para frente. Eu posso dar exemplo, às vezes, de coisas que a gente faz no dia a dia. Tem uma medicação que é muito utilizada no dia a dia hoje ainda, que alguns anos atrás era utilizada como droga de escolha para você prevenir crises de asma em criança. Esse remédio eu mesmo prescrevi ao longo de um ano inteiro e tinha a sensação de que você tinha realmente a resposta. Depois de uns 10 anos ou mais de utilização desse remédio, conseguiu-se fazer uma ligação desse remédio com uma síndrome de agressividade que ocorria em algumas crianças com uso além de 6 meses. Isso ficou evidente muito tempo depois. Hoje, isso vai constar de uma bula. E quem for prescrever esse remédio precisa ter isso em mente, que alguma criança pode ter uma crise de agressividade, e que não foi nada muito simples, pelo que a gente vê descrito, ocorreu. Então, essa é uma situação dinâmica. Nós temos que levar em conta, no momento, essa base. Não morrer e estar vivo. Porque ali na frente você vai encontrar uma solução. Isso a gente pode dizer para qualquer paciente hoje. Eu estou com... meu diagnóstico é de câncer. Quando eu comecei a trabalhar em Franca, 45 anos atrás, ou mais um pouco, a expectativa de vida de uma criança que tivesse um diagnóstico de leucemia era de aproximadamente 2 anos no máximo. Olha hoje. Então você está sempre procurando alguma coisa a mais ali. Eu estou assim, eu estou impressionada, eu estou aliviada, né? Porque, como eu falei para o senhor, eu tenho uma filha que está completando 5 anos hoje, então a partir de agora está na hora dela tomar vacina. Então eu, pessoalmente, sou a favor da vacina, ela tem um calendário de vacinação completo, mas é lógico, a gente escuta várias coisas, como o senhor disse, fake news, o Dr. Google, quem pesquisou no Dr. Google vem dar aula para a gente fica pensando. Então, o que eu ia fazer, doutor, que era procurar um pediatra para antes da vacinação na Malu, eu já estou satisfeita. Já fico feliz por isso. E eu quero agradecer demais ao Dr. Plínio, né? O Dr. Plínio, que ele é médico e advogado, né? Como eu disse, é coordenador da nossa comissão de direito médico. Então, quando propus para ele, né, trazermos esse assunto, ele prontamente aceitou e me falou que ninguém mais indicado do que o Dr. Hélio para conversar conosco, para trazer essas informações tão importantes. Então, nós estamos trazendo pela OAB Franca, né, doutora Carla, mas é importante para toda a sociedade, para todas as mães, para todos os pais, para todo mundo que está preocupado. Então, muitíssimo obrigada pela contribuição que o senhor deu para a sociedade. A OAB Franca fica muito satisfeita de poder ter trazido esse assunto de extrema relevância. Né, doutora Carla? Sim, eu agradeço. Em tamanhas e preciosas informações, eu também não as conhecia tão profundamente,
Muito obrigada mesmo ao senhor, doutor Plínio e à doutora Luísa, pela oportunidade de fazer tamanhos esclarecimentos, não só para nós, quanto advogadas, porque sabemos algumas coisas dos direitos, mas todo esse conhecimento médico nós não teríamos jamais. Então, muito obrigada mesmo. Eu fico muito feliz de ter contribuído para que uma criança aqui na minha frente fosse vacinada. Eu já compensa o meu dia. Muito obrigada. Com certeza. E você que assistiu, que gostou, que achou o tema relevante, compartilhe com seus amigos. Siga nosso canal no YouTube da OAB Franca. Muito obrigada.